Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ademir Júnior, pastor da Assembleia de Deus Ministério Montese. Estou hoje aqui para compartilhar com vocês o capítulo de número 21 do nosso credo, que tem um tema sobre a cura divina. E logo na introdução, nós temos a seguinte definição: cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Deus fez o homem um ser integral, formado por uma parte material e outra imaterial. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo inclui também o corpo. E aí, Romanos 8:23 diz: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Faz parte da natureza divina curar os enfermos, e Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos aflitos. Nós já percebemos aqui, amados irmãos, na introdução do nosso credo, quando está aqui declarado, está sendo afirmado que nós cremos, e não só isso, nós estamos professando e ensinando que a cura divina é um ato soberano de Deus. Nós sabemos que a ciência moderna, ela evoluiu de tal maneira a levar as pessoas a buscar, em primeiro lugar, todos os recursos da ciência. E a Bíblia não vai condenar isso. Mas a Bíblia nos assegura, a palavra de Deus nos assegura que o poder de Deus ainda é suficiente para curar. O poder de Deus ainda é suficiente para sarar toda e qualquer enfermidade. Nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia Sagrada inúmeras razões para crermos que o poder de Deus ainda opera milagre. Obviamente que, devido a todas essas circunstâncias que vivemos hoje, da chamada pós-modernidade, o chamado mundanismo, uma série de informações que temos hoje, e teólogos liberais, tem levado muitas vezes as pessoas a não crerem, a não buscarem, a não, digamos assim, incentivarem ou motivarem essa experiência com Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai nos assegurar que o nosso Deus ainda opera milagre, e assim nós cremos, e assim nós confiamos. E é interessante, amados irmãos, que logo aqui no primeiro ponto, o autor ele propõe a seguinte questão: a origem da enfermidade. Então, pela Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela vai nos deixar claramente a sentença de que a doença, no caso, e a morte, elas são resultado da entrada do pecado do mundo. Ou seja, a partir do momento em que o homem pecou e desobedeceu a Deus, abriu-se aí um caminho para as enfermidades e também para a morte. Inclusive, Paulo declara isso em Romanos, capítulo de número 5, verso 12, quando ele diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então nós vamos entender pela Bíblia Sagrada, quando Deus ele cria o homem, ele coloca o homem num ambiente perfeito e obviamente com uma total ausência de enfermidade e também da morte. Entretanto, a partir do momento em que o homem desobedeceu o decreto divino, isso abriu essa margem agora para que ele enfrentasse o adoecimento e também enfrentasse a morte, que a Bíblia fala lá em Coríntios que será o último inimigo a ser vencido, quando o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade, o nosso corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. E é interessante que ele vai dizer também aqui, o autor, que as doenças e enfermidades existem como consequência da queda e da desobediência. Ou seja, ele está mais uma vez aqui reafirmando que essas enfermidades elas só foi possível porque o homem entrou num estágio de desobediência após a queda.
E aí, nesse ponto ainda, ele vai descrever algumas situações em que a doença, ela digamos assim, ela é acometida, o homem é acometido de doença. Primeiro, ele vai citar a experiência aqui daquele paralítico que é curado por Jesus ali no tanque de Betesda. Jesus o cura, ele estava ali enfermo há 38 anos, mas de repente ele encontra-se com Jesus e Jesus cura. Posteriormente, Jesus, ao encontrá-lo, ele, no verso 14 do capítulo 5, João diz assim: cuidado, que já está curado, para que coisa pior não te suceda. Então nós vamos perceber que a doença também, ela pode ser resultado de um pecado específico, ou seja, há doenças que são consequência, digamos assim, a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Então algumas doenças sim, é resultado de uma plantação imprudente. Também nós vamos ver na Bíblia Sagrada que algumas enfermidades, elas são, digamos assim, permitida para um propósito divino. Por exemplo, a Bíblia diz que os discípulos estavam interrogando sobre aquela enfermidade, aquela cegueira daquele homem, Senhor, quem pecou? Atribuindo aquela situação de causa e efeito, ele ou seus pais, para que nascessem cego. Jesus disse, não, ele nasceu dessa forma, lá em João capítulo 9, para que nele se manifeste a glória de Deus. Nós vamos ver também em todo o livro de Jó, que não há causa, que não há uma motivação para que tudo aquilo viesse sobre a vida de Jó. Mas uma vez que Deus permitiu, o poder de Deus, ele se aperfeiçoou, o poder de Deus se manifestou na vida de Jó. Nós temos também, aqui nesse mesmo ponto, uma terceira, digamos, razão da doença, é sobre a ação demoníaca. Nós vamos ver que em alguns casos, como por exemplo Mateus 9, 32 e 33, Lucas 13 e 16, que Jesus, ao curar os enfermos, ele deixa claro que aquela enfermidade era uma enfermidade produzida por uma ação demoníaca na vida daquele enfermo, no caso da mulher há 18 anos que vinha sofrendo com esta enfermidade. Também nós temos uma quarta razão do adoecimento. A quarta razão é que Paulo descreve lá em 1 Timóteo capítulo 5 e verso 23, quando ele recomenda que Timóteo adicione ali água ao vinho para que ele pudesse tomar por conta das suas constantes enfermidades. Então nós vamos ver que a doença também, ela é consequência da condição humana após a queda. Então, olha só, um homem, uma pessoa que tem uma vida, digamos assim, imprudente, que não toma os devidos cuidados quanto à alimentação, quanto ao descanso, tá certo? Que não observa muitas vezes alguns cuidados, por exemplo, excesso de sal, excesso de açúcar e uma série de outros fatores em decorrência de uma alimentação imprudente ou de um comportamento imprudente, ele pode muito bem adquirir doença. Então, nós vamos ver aqui nesse ponto 1, quando ele fala da origem da enfermidade, o autor nos dá 4 motivos, 4 razões. A primeira, só para recapitular para os irmãos, a primeira como resultado de um pecado específico. A segunda, como propósito divino, ou seja, para que o poder de Deus se manifeste naquela situação. Outro motivo, o terceiro motivo, sobre uma ação demoníaca. E o quarto motivo, em decorrência da condição humana após a queda. O autor segue no ponto 2, quando ele diz que a cura divina na antiga e na nova aliança. Ele vai nos apresentar aqui como se manifestou, amados irmãos, a cura, ou seja, como Deus se manifestou curando com a sua ação curativa, tá certo? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, confirmando e nos dando mais base, nos dando mais segurança para que nós possamos crer e nós orarmos conforme a Bíblia Sagrada. E quando nós orarmos, dizer, Senhor, assim como Tu se manifestou nesse momento, nessa situação, eu creio também, Senhor, que Tu irás se manifestar nessa que eu estou vivenciando, porque nós estamos agora usando a palavra de Deus como base, nós estamos fixando ou firmando a nossa fé, não, digamos, em especulações, mas nós estamos firmando a nossa fé em dado concreto, como, por exemplo, aqui no livro do Êxodo 15, 26, mas eu vou ler o Êxodo 23 e 25,
em ambos os casos, o autor vai nos dar aqui evidência em que o Senhor iria se manifestar na vida do seu povo e essa manifestação tiraria a enfermidade do meio do povo, ou seja, a enfermidade seria abolida. E um caso clássico que nós vamos ver é o caso de Deuteronômio capítulo 28, quando o Senhor vai falar ali das bênçãos e maldição. E Deus vai mostrar ali que a obediência iria produzir cura, a obediência à aliança iria produzir cura, e enquanto a desobediência iria produzir doenças e enfermidades. Capítulo 28 de Deuteronômio. É interessante, irmãos, que nós vamos ver nesse capítulo 28, que Deus está dizendo o seguinte: todas essas enfermidades, elas estão aí. O ímpio, aquele que não tem a aliança, aquele que não tem compromisso com Deus, ele está sujeito, ele está sofrendo, ele está vivenciando essa experiência de doenças, tá certo? De situações adversas. Entretanto, vocês estarão livres desde que vocês estejam, digamos, seguindo firme na obediência, tá certo? As leis, os mandamentos, o estatuto, a palavra de Deus. Na hora em que você desobedece, a mão de Deus é tirada de sobre vocês, então todas essas doenças irão te acometer. Então, o texto diz, aqui, eu vou ler aqui o que o autor diz, ó, a obediência às exigências da aliança produzia cura, enquanto a não observância dos seus preceitos trazia doenças. Isso está em Deuteronômio, capítulo de número 28. Um outro ponto que ele vai destacar aqui é que havia também esse pensamento, tá certo, sobre a lei da retribuição, ou seja, da causa e efeito. Era uma crença muito comum naqueles dias, tá certo, entre a população naquela época, os povos, relação da causa e efeito, e também havia esse entendimento na vida dos hebreus, ou seja, cometeu um pecado, cometeu um erro, imediatamente vinha as consequências sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu corpo. É interessante que essa lei da causa e efeito, ela também vai cair por terra, porque justamente nós citamos ali 4 motivos do adoecimento no ponto anterior, e aqui, nessa lei da causa e efeito, o autor vai citar com muita propriedade o caso de Jó, para dizer que nem sempre a doença, tá certo, que nos acomete, ela é em decorrência de uma causa e um efeito, em decorrência de uma, digamos assim, de uma imprudência. No caso de Jó, por exemplo, os seus amigos passam ali dias após dias especulando a vida de Jó, revirando a sua vida de ponta cabeça para tentar encontrar a causa. O próprio Jó vai questionar, o próprio Jó vai se justificar, o próprio Jó vai tentar provar que ele não tinha feito nada para que acontecesse aquela situação com ele. Entretanto, Deus estava no controle de todas as coisas, entretanto Deus está ali conduzindo aquela situação e no final Jó vai dizer: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, quando Jó declara isso, já no seu último capítulo, me parece que ele entendeu, que ele compreendeu por que Deus permitiu a ele passar por essa situação, por aquele momento. O problema, irmãos, é que a nossa religiosidade hoje não tem espaço para o fracasso, não tem espaço para o adoecimento. Com essas digamos assim, igrejas que surgiram agora dentro desse movimento neopentecostal, parece que não há espaço para uma enfermidade. E aí, a partir do eu decreto, do eu não aceito, e muitas vezes eles não buscam entender primeiro por que Deus permitiu aquilo. Ou, por exemplo, fazer uma autoanálise, aonde eu errei? Será que essa doença é em consequência da minha imprudência alimentar, assim, a forma como eu estou me alimentando? Então, amados irmãos, Jó deixa claro isso. E durante todo o Antigo Testamento nós vamos ver diversos exemplos em que Deus manifestou o seu poder
na vida do seu povo. No Novo Testamento não é diferente. Na Nova Aliança, como ele diz aqui no Antiga e na Nova Aliança, no Novo Testamento também não é diferente, porque a própria revelação messiânica, a própria manifestação do Messias, já deixou claro na sua obra também expiatória de que ele teria compaixão do doente, que ele iria tirar do doente esta enfermidade, que os enfermos seriam curados. O próprio Jesus, ao habilitar seus discípulos para a tarefa missionária, ele diz: imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, imponham as mãos sobre os possessos e eles serão libertos. O próprio Jesus, quando ele dá aos seus discípulos a missão, ele diz o seguinte: o reino de Deus chegou. E quando ele diz o reino de Deus chegou, ele está dizendo justamente isso. O reino de Deus agora está dominando essa situação e nós iremos agora, através do poder do Espírito Santo, orar. Nós iremos agora, no poder do Espírito Santo, repreender as enfermidades, repreender os espíritos malignos que estão atormentando as vidas das pessoas. Isso não quer dizer que Jesus aboliu a ciência da época, o remédio na época, não. Negativo. Nós, em momento algum, nós desacreditamos na ciência. Pelo contrário, nós cremos na ciência. Os pesquisadores, os cientistas, eles pesquisam e encontram causa. Mas nós dizemos o seguinte, que Deus tanto opera na ciência, como Deus também opera no milagre. Há situações em que eu vou tomar o remédio e serei curado, mas há situações em que eu irei orar e Deus irá repreender pelo poder da fé. Como também eu posso orar e Deus agir, tá certo? Para que esse remédio faça um efeito mais rápido. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que o poder de Deus, apesar da ciência, não mudou. Ele continua o mesmo. E Jesus deixa isso claro no Novo Testamento durante todo o seu ministério terreno. No ponto de número 3, ele vai chamar aqui a nossa atenção, irmãos, para o seguinte ponto: a cura divina e a expiação. O que ele quer dizer aqui? Ele diz o seguinte: as Escrituras revelam que a cura divina é um dos benefícios da obra expiatória e redentora de Cristo. Ou seja, foi para isso que ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, na manifestação de Jesus, no seu ministério, a cura já é algo que está presente. E ele diz aqui um ponto interessante: ele proveu na cruz tanto a salvação da alma quanto a cura do corpo. E aí ele descreve aqui um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, que é o texto de Isaías, capítulo 53. Quando ele diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que nós somos sarados pelas suas pisaduras. Ou seja, então, amados irmãos, a cada vez que nós nos aproximamos da palavra, uma coisa que é interessante nós falarmos hoje, me parece que a igreja do século XXI, ela lê menos a Bíblia, ou ela lê pouco a Bíblia, porque Paulo vai dizer, no capítulo 10 de Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Quanto mais eu leio a palavra, tanto mais eu creio nas manifestações de Deus. Quanto mais eu me afasto da palavra, mais eu também me afasto dessa experiência. Por isso que Jesus, quando ele entra num debate com os saduceus, aí ele vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque muitos querem somente a manifestação do milagre, aquela experiência emocional, e muitas vezes nós não queremos conhecer o poder de Deus. Então, para que nós conheçamos o poder de Deus, primeiro nós temos que conhecer as Escrituras. E nós vamos ver que a obra expiatória, a cura divina, é algo que está presente em toda a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz aqui ainda no texto: a cura divina foi a provisão que Deus deixou para os seus filhos.
foi a provisão. E aí ele vai citar o caso aqui, o episódio de Jesus com a mulher Cirofenícia, que chega para Jesus e diz: minha filha está terrivelmente endemoniada. Inicialmente, Jesus vai dizer: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois Jesus disse: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Obviamente que Jesus estava ali num processo de provar para os seus discípulos que aquela senhora, que aquela mulher, apesar de todas as situações adversas, ela estava focada na cura da sua filha e ela estava crendo que Jesus iria curar. Mas também Jesus deixa claro que também a cura foi uma provisão que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos desfrutar desse benefício de Deus na nossa vida. No quarto ponto, ele chama a nossa atenção para o seguinte tema: a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais, que é justamente esse grande desafio que nós vivemos. A igreja que vive essa chamada, há autores que falam sobre essa pós-modernidade, tá certo? E como conciliar a oração, essa experiência com Deus, crer que Deus é suficiente para nos curar nos dias atuais, com tanta modernidade, com tanta evolução. Primeira coisa que ele chama aqui a nossa atenção quando ele diz assim: a oração pelos enfermos é uma prática presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, então sempre a oração foi algo, digamos assim, da experiência nossa com Deus, no momento em que nós oramos. Por isso que Paulo vai nos mandar orar em todo o tempo, vai nos mandar orar sem cessar. Jesus vai dizer na parábola do juiz iníquo que nós devemos orar insistentemente. E aí, amados irmãos, ele cita aqui, antes de nós entrarmos nos dias atuais, ele cita aqui o exemplo de homens de Deus que viveram experiências e que oraram e Deus manifestou o seu poder curativo. O primeiro exemplo que ele cita aqui é o exemplo de Abraão, quando ora pela mulher de Abimeleque. Lá em Gênesis capítulo 20, verso 17, ele ora e ela é curada. O segundo exemplo que ele nos dá aqui é o exemplo de Moisés, quando ele ora por sua irmã Miriam, que foi acometida de uma lepra, e ele ora e ela é curada. Números 12, 10 e 13. O terceiro exemplo que ele nos dá é o exemplo de Naamã. O texto vai descrever um general proativo, dinâmico, um general que era extremamente eficiente e importante para as conquistas do seu exército, do seu rei. Entretanto, ele era leproso, e uma jovem que foi levada cativa fala do poder de Deus e que Deus era suficiente para curá-lo. Então ele procura o profeta Eliseu e o texto diz que Eliseu dá a ele uma recomendação, lá em 2 Reis 5, dá a ele uma recomendação para que ele vá se lavar, e ele, ao entrar no Rio Jordão, tomar o banho, ele é curado imediatamente. Jesus confirma isso em Lucas 4 e 27, confirmando essa cura. Interessante que, apesar de Deus ter equipado a sua igreja com esse dom, apesar da igreja do Senhor Jesus ter sido equipada, ter sido, digamos assim, preparada por Deus para manifestar esse dom, nós vamos ver que orar pelos enfermos, pedir a Deus a cura, isso não invalida o tratamento médico. Pelo contrário, o tratamento médico está aí para que nós possamos usufruir dele. Então, mas, apesar do tratamento médico, nós devemos continuar crendo que Deus é suficiente. Há situações que Deus vai me curar, como eu citei anteriormente, através de um milagre, mas há situações em que eu vou tomar um medicamento e ficarei curado, tá certo? Então é importante nós entendermos isso, porque há pessoas que, de forma às vezes imprudente, abandonam determinados tratamentos, abandonam determinados medicamentos. Se Deus não lhe tocou
e se Deus não lhe confirmou a cura, continue seu tratamento. Mas também não perca a fé, continue crendo que Deus ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Aí o autor, aqui ele vai nos dar diversos exemplos. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, quando Paulo fala dos dons, e o texto diz que Deus nos deu o Espírito, ou seja, para o dom da cura, ou seja, para orar pelo enfermo e ele será curado. Ele cita aqui o exemplo de Tiago, quando Tiago vai dizer, está alguém doente entre vocês? Então, unja, ore, e a oração da fé irá sarar ou irá curar o doente. É interessante que ele vai citar também o exemplo aqui do próprio Ezequias, que passa por uma experiência aí de uma enfermidade, tá certo? E ao recorrer a Deus, Isaías chega lá e diz, coloca a casa em ordem que você irá morrer. Então ele se volta para Deus e faz uma oração, e quando Deus manda Isaías voltar ou retornar ao leito onde estava Ezequias, Isaías não chega e não impõe as mãos e não ora, não. Isaías vai dizer o seguinte, tome uma pasta de figo e a ponha como emplasto sobre a chaga, e ela sarará. No capítulo 38, verso 21 de Isaías. Ou seja, ao invés de Isaías orar, Isaías dá a ele uma receita. E aquela receita, obviamente, digamos assim, dada por Deus ou inspirada por Deus, para ser mais claro, e ele segue essa recomendação, e o texto diz que ele será curado. Também, o próprio Jesus, irmãos, ele vai reconhecer o valor do médico, né? Lá em Lucas 9, 12, né? Jesus vai reconhecer o valor do médico. Em Colossenses capítulo 4, verso de número 14, Paulo, ele quando está saudando os irmãos, ele se dirige a Lucas e diz assim, Lucas, o médico amado, certamente durante as viagens, quantas vezes Paulo teve ali a oportunidade de seguir uma orientação, uma recomendação dada por Lucas devido à dinâmica do seu trabalho, da sua missão incansável, tá certo? Muitas vezes, talvez ele não tinha ali tempo para fazer ali a sua alimentação em momentos, horários específicos, como determina digamos, a regra da boa alimentação, talvez por algumas enfermidades adquiridas ou ferimentos, e Lucas estava ali com ele. Então, nesse momento, quando ele está saudando Lucas, ele diz, saudo-vos, Lucas, o médico amado. E por último, ele vai nos falar acerca da unção com óleo. A unção com óleo, que o autor diz assim, a ministração da unção com óleo sobre os enfermos é uma doutrina do Novo Testamento ensinada e incentivada como prática de fé para os crentes. Ou seja, o ato de ungir, por isso que quando você chega em nossas igrejas, sempre você vai ver no púlpito ali um vidrozinho com óleo da unção. Por quê? Porque é uma recomendação bíblica. É uma recomendação, o óleo não é um remédio, o óleo não é mágico, não existe nenhuma magia no óleo. Tanto é que o autor bíblico, ele vai chamar a nossa atenção não para o azeite, não para o óleo em si, mas ele diz, a oração da fé irá curar ou irá salvar o doente. Apesar de nós usarmos o óleo, mas a ação que acontecerá na vida do enfermo é a fé. Então, no momento em que o enfermo crê e no momento em que as pessoas que estão à sua volta creem, Deus pode curar. É interessante que você vai ver isso, por exemplo, lá naquele paralítico que é levado por 4 amigos à presença de Jesus. O texto diz no capítulo 2, verso 5, vendo a fé deles, me parece que aquele enfermo ele estava tão paralisado ali na sua alma, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua dor, que ele não conseguiu ali exercer fé, mas a fé dos seus amigos foi suficiente para que ele fosse curado. Então, apesar de nós usarmos o óleo
como nos recomenda o texto sagrado, a Bíblia diz que a ação, tá certo, curadora está na nossa fé em nosso Deus, que é suficiente. E aí nós vamos ver que ele vai descrever aqui também que é uma prática, né, estabelecida no Novo Testamento, que a igreja nos orienta a fazer isso, ou ministrar sobre os enfermos, e ele conclui dizendo o seguinte: ó, essa é uma prática exercida nos moldes do Novo Testamento, sendo, portanto, efetuada somente por aqueles que exercem liderança na igreja. Por quê? Porque há muitas igrejas que, de forma imprudente, distribuem óleos e as pessoas saem ungindo, mas a Bíblia nos recomenda que chame ali o presbítero, né? Chama ali o líder, para que ele possa ungir e ele possa orar, e a oração da fé irá. Não que o irmão esteja numa condição em que o presbítero, o dirigente, o supervisor não esteja, Deus não irá fazer isso. Não, Deus irá fazer. Na ausência dele, Deus vai fazer um milagre, sim, mas a prática, tá certo, recomendada pela Bíblia é que esse critério de usar o óleo seja um critério usado pela liderança. E ele conclui que entre nós é praticada por presbíteros, evangelistas, pastores, tá certo, nessa prática. Então, amados irmãos, o nosso credo é um credo um pouco curto aqui, obviamente tem poucas informações, rápidas, tá certo? São 2 páginas de texto, e você tem mais uma outra página de citações de textos bíblicos, mas isso não quer dizer que você não possa buscar informações em outros livros, né? Mais informações, e aprofundar-se, inclusive você presbítero, você dirigente, você obreiro. É interessante que você busque maior aprofundamento no nosso credo, até para que você possa ensinar a palavra de Deus e também baseado naquilo que nós cremos, naquilo que nós confiamos. Eu deixaria para vocês aqui a recomendação da Teologia Sistemática do Stanley Orton, a partir da página 242, ele vai aí nos dar inúmeras informações ainda que irão complementar o nosso credo. Inclusive, na introdução desse ponto cura divina, na Teologia do Stanley Orton, ele já introduz esse texto nos dando 4 razões para crermos em cura. Tá certo? Ele vai nos dar aí 4 razões para nós confiarmos na cura divina, para nós, digamos assim, crermos na cura divina ainda hoje. É hoje, não é ontem, não é porque aconteceu ontem. Ele vai dar aí 4 razões. O horário não nos permite nós estarmos aqui estabelecendo cada uma delas, mas eu recomendo que você procure na Teologia Sistemática do Stanley Orton, tá certo? Mais informações sobre a origem da enfermidade que ele vai nos dar. Ele vai nos dar mais aprofundamento sobre a enfermidade no Antigo e no Novo Testamento. Ele vai ter mais oportunidade, até porque, como teologia sistemática, ele tem mais espaço para falar sobre isso, sobre essa manifestação no Antigo e no Novo Testamento. E uma coisa muito interessante que eu queria que vocês vissem, tá certo? Na enciclopédia, na Teologia do Stanley Orton, além dessa cura divina, é um ponto que ele vai nos falar sobre essa questão da atualidade, né? Dos desafios que essa doutrina da cura divina, tá certo? Ela enfrenta hoje nos nossos dias, os desafios. Aí ele vai entrar no contexto aí filosófico, é bem interessante, tá certo? Que vocês busquem esse mais aprofundado, principalmente você, obreiro. Então, que Deus em Cristo te abençoe e que Deus te dê perseverança para continuar vendo os nossos vídeos e estudando paralelamente, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Então, compartilhe o nosso vídeo, né? Compartilhe o nosso canal, divulgue o nosso canal entre os irmãos. Nós temos aí excelentes vídeos na Escola Bíblica Dominical, nós temos aí, semanalmente colocado vídeos com dúvidas, né? Essas questões muitas vezes que nós temos dúvida. Então, visite o nosso canal, curta, compartilhe, e que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe, minha irmã, e que a cada dia mais nós possamos estar sempre crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém.